Bom dia, Brasil! Good morning aqui também. Bem-vindos a mais um ImigraCast. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Get the job done. Estamos aqui hoje com ela maravilhosa, carioca, minha conterrânea, Aline Fonseca, empresária, mãe de dois, mãe da Clarice do bem, proprietária da Chocolata Brasil, vendedora de seguros nas horas vagas, seguros de vida, tá? Mulher, né, gente? Faz tudo. Essa daí, minha filha, ninguém segura, tá? Bem-vinda, Aline. Obrigada, Aline. Obrigada. Nosso prazer é meu. Estamos muito felizes em receber você aqui. Eu já sou feliz. fã, então... Obrigada. Ganhamos docinho, tá, gente? Tô feliz. Aqui, ó, Chocolata Brasil, segue lá, viu? Vou deixar a arroba dela aqui. Os melhores doces de New Jersey. Desculpa aí, tá, galera, mas é minha favorita. Vou provar hoje, tá? Vai. Obrigada, menina. Sou muito feliz pelo convite, de verdade. Obrigada por ter me Foi chamado. difícil, né, amiga? Nossa, mulher concorrida, tá? Nossa senhora. E nós somos Bora, privilegiados, porque demorou, Sim. mas veio, tá? Eu corre. É. Mas estou aqui e tô muito feliz, de verdade. É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Vamos já começar do início, né? A gente gosta de começar do início, todas, assim, né? As histórias. Conta pra gente como que foi vir para os Estados Unidos, o que te motivou a vir, ou como que foi esse início dessa mudança na sua vida, Brasil, Estados Unidos. Então, meninas, assim, diferente de muitas pessoas, né? Não foi um sonho meu, na verdade, né? Sonho americano. Foi um sonho que colocaram, assim, né? Meu pai imigrou pra cá há muitos anos atrás, tipo 30 anos atrás, meu pai veio pra cá, primeira vez. E com o passar do tempo, ele quis me trazer. Meu pai e minha mãe, né, acabaram se separando pela distância, e meu pai falou, eu vou trazer a Aline pra dar uma vida melhor pra ela e tudo. E minha mãe falando, minha filha, se você quiser ir, mas eu nunca quis vir, né? Se você quiser ir com seu pai um dia, você vai e tal, eu era muito novinha. E quando ele começou com esse papo, eu tinha uns 16 anos, assim, sabe? E aí quando eu fiz 18, ele falou, minha filha, eu já casei aqui, ele casou, né, com uma americana, já tava morando com ela, ele falou assim, vou aplicar seus documentos pra você vir, já legal pra cá. Eu falei assim, não pai, não quero ir e tal. Enfim, não queria vir, mas acabou que ele falou, não, vai, testa, vem e faz um Sempre teste. assim, né? Quem pode não quer vir. Faz um teste, vai pra ver. Minha mãe deu apoio também. Vai, minha filha, ver como é que é. Se eu não gostar, o máximo vai fazer voltar. Ninguém vai te prender lá. E aí, tipo assim, antes dos 21 ele tinha que fazer essa aplicação dos papéis, né? E aí ele fez, foi tudo aprovado e tal, e eu vim. Só que antes de eu vir, né, o processo imigratório, pra quem sabe, de green card, você precisa fazer alguns exames, né? E dentro desses exames, foi quando a gente descobriu que eu tinha um tumor, né? Eu com 18 anos. Exames que você precisava vir fazer pra vir pra cá. Eu fui fazer um raio-x de tórax, muita gente sabe disso, que pra você, quando imigra, quando você faz os documentos pelo Green Card, você tem que ter um raio-x de tórax, HIV, um monte de coisa que eles pedem. Sim. E aí no raio-x de tórax saiu que eu tinha uma massa, não sentia nada. Caramba. E tive que operar, assim, tipo 1, 2, 3, né? E graças a Deus não era um tumor maligno, né? Era um tumor benigno, mas foi uma cirurgia muito invasiva, foram 9 horas de cirurgia. Nossa. E eu fiquei bem mal, assim, fui pra UTI e tudo mais, foi uma longa recuperação. E se você não tivesse feito esses exames, você nem nunca saberia. ia saber. Não sentiu nada. Nunca senti nada, então assim, já começa aí a minha gratidão por esse país, né? Porque é Deus que faz as coisas acontecer, mas assim, por causa dos Estados Unidos eu descobri um problema que talvez seria tarde demais Lá na frente, lá na frente, porque uma hora ia acontecer alguma coisa, porque era muito grande o tumor já, né? Então, assim, operei e vim pra cá. E quando eu cheguei aqui, eu fui morar com o meu pai, né? E com a madrasta. E eu sou muito grata por ela, na verdade, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Com né? certeza. Então, é óbvio que ela foi a minha ponte. Eu agradeço muito a ela por isso, né? Hoje, porque assim, na época eu não queria, né? Mas hoje eu amo isso aqui e não me vejo em outro lugar, né? Então,
assim, mas eu sofri muito, entendeu? Porque foi assim a história da Cinderela, pra quem não sabe, a história da Cinderela, né? A Aline é a nova Cinderela. É, a Cinderela brasileira. A madrasta e as duas irmãs. Não, real, porque ela tinha duas filhas, assim, na minha idade, mais ou menos. E as meninas não gostavam de mim, faziam de tudo. E essa idade é terrível, né, cara? De Gente, 19, 20 anos. Elas faziam de tudo pra, tipo assim, pra eu me ferrar em tudo, né? Sobrar tudo pra você, né? E tudo era assim, o meu era diferente. O meu quarto era na sala, era um pedacinho da sala. Eu não podia ter carro, eu que fazia janta, eu que limpava a casa. Era a história da Cinderela. Eu juro, gente, eu não tô brincando. Tá rindo hoje, mas foi só. Tô rindo, mas sofrido. E aí eu, tipo, poxa, eu saí do Brasil com 18 anos. Eu já dirigia, que eu era super independente. Ela me deu de aniversário minha carteira de habilitação. Já dirigia, já trabalhava. E aí eu cheguei aqui, tipo, eu não podia trabalhar porque eu não falava a língua. Meu pai morava em Chara, no Jersey. Era tipo rocinha, né? Não tinha brasileirada e nada disso. Eu não conhecia uma alma viva. E as meninas eu não faziam isso comigo. A televisão, tipo, eu não entendia nada. Não existia Globo, nada disso. Gente, não tinha. A internet era. Eu acho que não era mato. Mato. Ligação de vídeo nunca. Era tipo carta, na época, cartão. A gente comprava aqueles cartões pra ligar pra minha mãe. Tinha que raspar o cartão assim no fundo. Entendeu? Gente, me respeita, era da época do MapQuest. Vocês sabem, no MapQuest você não tinha GPS. Sim, Imprimia as coisas aqui, ó, dirigir, imprimindo. Eu fico até hoje pensando como que essas mulheres de faxina faziam pra limpar a casa. Mas era desse jeito. E aqui, pra quem não sabe, né, porque essa cidade que ela falou, por exemplo, americana, já é uma cidade que você precisa de carro pra tudo. Imagina há anos atrás como que devia ser. Pessoal, gente, é verdade você falando em cidade americana, né? Como assim nos Estados Unidos? Não, é cidade mais americanizada. Sem imigrante. Não tem tanto transporte público, tem até trem, que eu já vi. Tem estação de trem lá, mas não é muito comum você ver ônibus toda hora passando, né? Pra você ir no mercado. Porque as pessoas fazem tudo de carro aqui. E aqui... Então foi um início bem difícil, né? Não, gente, foi punk. E eu não falava nada. Assim, pra me comunicar dentro de casa com a minha mãe. Você queria voltar, né? Todos os dias, todos os dias. Eu chorava todos os dias. Minha mãe veio embora. E a sua madrasta falava português ou não? Gente, americanona mesmo. Tipo assim, você não falava nada de inglês, né? Não, a gente sentava pra jantar e eu tentava me comunicar. Seu pai ficava traduzindo? Meu pai traduzia. Mas é complicado, né? Ai, olha. Mas assim, foi fluindo, foi uma experiência muito boa, porque eu fui ganhando bagagem nisso, né? Você imagina. Praticamente um intercâmbio que você viveu familiar. Você foi carregado uma família, né? Na cultura americana. Porque você sabe que aqui a gente trabalha muito. Então, meu pai trabalhava o dia inteiro. E eu ficava dentro de casa, trabalhando dentro da casa, tipo, fazendo faxina, limpando a casa. Aí já que você não trabalhava fora. Aí eu fazia comida pra elas, entendeu? Porque eu já sabia cozinhar, né? Tudo certinho. As meninas já faziam um part-time, elas estavam na faculdade, as duas, eu não podia estudar. Não podia nada, né? Mas assim, foi assim. Mas assim, o meu pai também, coitado, ficava fora e não via nada. Então eu falava pra ele... Literalmente a Cinderela. Gente, sério. Literalmente, porque é acreditar, né? E aí eu reclamava com ele, né, dentro das medidas que ele podia fazer. Aí resolvi ir embora. Eu fui pro Brasil, eu fiquei aqui, eu não lembro assim exatamente o período, eu fiquei mais ou menos acho que um ano. Eu fui pro Brasil, só que eu, como tinha green card, tinha que voltar de novo. Meu pai falou, olha minha filha, você resolve, porque assim, né, eu acho que é uma oportunidade boa pra você, mas se você não quiser... Aí eu conversei com minha mãe, voltei de novo. Só que eu falei, meu pai, eu vou voltar, mas eu não vou morar lá de novo não. Eu vou morar numa área mais de imigrante mesmo. E aí dali eu vou deslanchar. E foi o que aconteceu. Aí eu fui morar em Elizabeth e tipo assim, eu comecei a trabalhar, sabe? Aí o negócio começou a ela começou a sentir menos saudade de casa. Então acabou sua vida de Cinderela e começou de imigrante, né? Aí começou mesmo. Eu não sei qual que é pior. Eu também não sei, vou te falar. Foi bem complicado. Na casa do meu pai, não é que eu era maltratada. Sim. Mas assim, como eu era recém-chegada e as meninas já estavam em casa. E eu era de um patinho feio, você era de fora, e meu pai né? não tava ali pra ver, né? Então assim, elas faziam tudo nas escondidas, né? Mas enfim, depois que eu saí ali, que a minha vida começou realmente de verdade, foi bom pra mim, que hoje eu tenho uma bagagem muito grande aqui, né? Como imigrante.
E aí fui Muitas trabalhar. experiências, E aí, né? particularmente, Aí fui trabalhar na faxina, né? Primeira coisa. Claro. O clássico. E o pão de queijo? O pão de queijo já existia nessa época? Já! Porque o pão de queijo também muita gente passa. Aquela era o quê? Mas eu morava em Elizabeth. Eu morava em Elizabeth. E ali na Elizabeth Avenue eu também arrumei um trabalho numa lojinha, que era de uma conhecida do meu pai e tudo. E aí foi assim, pô, mas a faxina foi realmente... A primeira. Foi a primeira. Tipo, eu limpava na época, eu e as meninas, a gente tava em 5, eram tipo 12 casas por dia. Também já Mas você é um recorde, viu, Ana? Não, já limpei 12 também. Então, e eu como tinha carteira, Você aí dirigia? eu era que dirigia. Trabalhava mais ainda. Porque Mais ainda, porque todo mundo, né, entre uma casa e outra comia, tirava até um sono, dependendo se a casa fosse longe, e eu lá, minha filha, no tráfego. E foi punk também, mas outro ensinamento, adoro essa Com certeza. essa Tudo é minha história. crescimento, né? Pessoal, sim. profissional. Foi bem difícil, porque assim, morei em basement, morei em lugares assim, meu Deus do céu, morei em quarto, Quem dividi nunca? apartamento. Que imigrante que nunca? Né? Tinha época de eu não ter $1 na minha carteira e tipo, minha mãe no Brasil nem sabia, que eu não queria preocupar, né? Porque eu tinha que pagar as minhas contas. Tem isso, né? A gente nada. absorve muita coisa aqui Nada. pra não transparecer Né? lá pro pessoal do Brasil. E a língua, gente, a língua. Eu fui trabalhar como é que chama? Casa de velhinhos? Tipo um asilo, né? Lar de idoso, né? Isso. E aí eu trabalhei de housekeeper, né? Limpando os quartos dos velhinhos. Foi até legal, fiz muita amizade dos velhinhos, sabe? Mas eu tinha que pegar um trem e um ônibus pra chegar lá. Né? O traslado era difícil. E era muito difícil, e tipo, não tinha carro, então eu tinha que pegar o trem. Se eu perdesse aquele trem, eu já perdi o ônibus. E o ônibus era tipo assim, De uma hora. de 1 hora. Cara, eu não podia chegar atrasada, né? Porque eu tinha os quartos pra limpar certinho. Gente, aquela fase foi muito difícil também. Porque eu, no frio, eu não tinha... Imagina, na neve, no frio. Nossa, eu tinha que andar do train station até o lugar, era tipo 40 minutos andando No frio. E aí é bom pegar esse gancho que ela tá falando, porque é o famoso quem vê close não vê corre, de acharem, né, que por ela já ter documento, ela era privilegiada. Mas eu escuto isso até hoje, gente. Eu escuto, se eu tivesse documento igual você, minha filha, eu já tava rica, eu já tava não sei o quê. As pessoas não sabem exatamente. como é. Você ter um documento, eu acho assim, cara, é muito bom, né? A gente não se sente preso, a gente pode visitar a nossa família e tudo. Mas mesmo assim, eu já fiquei anos sem ir do Brasil porque eu não tinha dinheiro de passagem, gente. Você não trabalha? Ué, eu não tenho vergonha de falar, não. É verdade. Porque, cara, a passagem às vezes é caríssima. Fora o idioma também, que você precisa dominar. Não, e você tem que pedir férias, você não pode tirar férias naquele momento. Um monte de conta pra pagar, sabe? Eu passei aqui muita coisa que às vezes até um imigrante sem documento não passa, de verdade. Eu trabalhei muito mesmo, muito. Eu trabalho até hoje, óbvio, muito. Mas eu digo assim, o documento em si, ele não abre tantas portas como as pessoas pensam. Se eu tivesse com documento, abre, né? Você pode andar com dignidade na rua, enfim, você, né? Essa parte não se compara, né? Infelizmente é uma parte que a gente não tem como... É porque o pessoal também leva muito pro fato assim, você poderia trabalhar sem ser em trabalhos braçais, com um documento. Só que o trabalho não braçal, nem sempre ele é bem remunerado. Já trabalhei também. Ele não é bem remunerado. Mas nos Estados Unidos você ganha por hora. Mas a empresa ela te amarra, ela não deixa você passar de 5, 6 horas. Então o que adianta? Tem essa questão, já trabalhei, né? gente, já trabalhei muita coisa aqui, né? Como comecei na faxina, mas eu já trabalhei em empresa, entendeu? No Teixeiras Bakery mesmo, eu trabalhei no office deles. Eu já fui. Então você já testou essa parte administrativa? Vendedora também, executiva, né? então eu não ganhava tão bem, entendeu? Então, assim, também às vezes é melhor você fazer um outro trabalho do que você tô num escritório sentadinho, você tá mas não tá ganhando fazendo pouco. dinheiro. Porque a competitividade com o americano, aí que entra o negócio. A gente já tem o preconceito por ser estrangeiro. Sim. Você tem que ser muito bom no que você faz, você tem que ter muito estudo, tipo diplomas, pra você poder pegar essa vaga que seria do americano. Então é isso que as pessoas hoje não entendem. Não é só ter um documento. Exato. É muito além de ter um documento. Você tem que ter certificação, você tem que saber dominar o idioma, né? E assim, como foi difícil pra mim, gente, porque eu cheguei aqui praticamente sozinha. Meu pai me trouxe, beleza. Só que meu pai, como eu falei, tinha a vida dele. Depois que eu fui morar sozinha,
Assim, aí que mesmo que cortou aquilo ali, né? Eu via meu pai muito raramente, porque eu trabalhava muito, ele trabalhava muito, e era eu comigo mesma, eu não tinha um parente, gente, era meu pai. Então, assim, eu não podia contar com ninguém, era eu e eu mesma, pagar as minhas contas pra poder sobreviver. Eu era nova, eu também queria sair, eu era novinha. Queria viver. Então, assim, não conseguia juntar, entendeu? Então, assim, estudei, eu entrei, inclusive eu fiz prova pra polícia aqui, que a minha vontade de ser policial. Porque hoje você é fluente, né, Aline? É, sim. Aí eu fiz prova pra polícia, depois que eu estudei, eu fiz ESL, né, que é o English as a Second Language. Eu fui galgando, né, arrumei trabalho de nene. Eu trabalhei de nene 6 anos numa família só, inglês, né? entendeu? 6 anos com a mesma Na família? mesma família, que até hoje eles são, assim, minha mãe americana, eu digo. Assim. Ah, legal. Não, é aniversário. Meus filhos, ela abraçou como neto delas. As pessoas que me acompanham na internet sabem que eu já postei. Eles abriram uma conta pra cada filho meu pra college. Olha! Eles depositam dinheiro lá pros meus filhos. Pra você ver a gratidão dessa família comigo. Eu criei as 3 filhas deles, entendeu? Então, assim, foram 6 anos ali todos os dias. E isso também te ajudou muito no inglês, né? Foi o que mais me ajudou, pra falar a verdade. Porque foi, assim, uma imersão mesmo. Deu falando inglês ali direto com elas. A mãe, ouvindo inglês. na época, mandando muito e-mail pra mim, que era a comunicação que a gente tinha. Ela trabalhava em Nova York e eu aqui. Então, eram 12 horas e-mail. E-mail ou text message. Mas a gente falava muito, ela mandava assim, tipo, a lista da semana, aí eu tinha que responder, ela fazia de propósito pra eu aprender. Então hoje eu falo, escrevo tudo, 100%. Então assim, foi uma escola pra mim, né? E eles são a minha família aqui, né? São 3 meninas que hoje a mais nova já tá terminando a faculdade. Olha, que legal. Novinha! Garota! É sério, eu comecei com elas, a pequenininha tinha 5 anos. Caramba, que legal. 5 aninhos. E a mais velha já tinha 10 vai fazer 11. Então, pra você ver, a mais velha agora, eu tive um café com a mãe esses dias, e a mãe falou, conversando ali, eu não consigo acreditar que a Amanda já vai fazer 32 anos. Eu falei, oi? Tipo assim, oi! Eu comecei muito novinha com eles, né? Então, assim, é a minha família aqui, aprendi muito inglês lá e devo muito a eles. Legal. E depois desse, teve o que mais? E aí, depois deles, foi quando eu surtei e resolvi ir embora. Imigrante muito surta, tá vivendo a imigração errada. Se você é imigrante não surtou, então você ainda vai surtar. Demorou pra não surtar. Aí eu fui embora, resolvi, larguei tudo, larguei a polícia, que eu tinha já passado na prova, eu tava trabalhando com essa família, resolvi falar pra ela, olha, quero ir embora pro Brasil. Ela, como assim? Mas por que você pensou em desistir? Gente, eu não tava aguentando mais, eu tava com saudade da minha mãe. Minha mãe foi negada o visto 2 vezes. Se a minha mãe tivesse vindo pra cá, a história talvez seria diferente. Com certeza, porque ela estaria comigo. E você tava eu sentia muita saudade. Acho que uns 3 anos, assim, que eu fiquei sem. O máximo que eu fiquei sem no Brasil foram uns 3 anos, aqui trabalhando direto e tal. Que já é muita coisa. Muita coisa. E minha mãe, quando foi negado a 2ª vez o visto, aquilo foi um baque pra mim. Eu falei, cara, não dá, eu vou ter que eu quero ir embora, eu não aguento mais isso aqui, sabe? Eu tipo, surtei mesmo, sabe? Eu falei, não quero nem só passear, eu quero ir embora. Aí comecei a fazer aquelas caixas que vai de navio, né? Mandar avisos ali dentro. Aí eu botei um monte de coisa. E você já era cidadã nessa época? Eu só tinha green card. Então se você fosse, você perderia seu green card. Eu tinha que ir... Você não poderia passar de 6 meses. Não, eu ia ficar vindo aqui. Então, tipo assim, só que eu falei, cara, vou meter a louca, vou jogar tudo eu vejo depois quando eu volto, se der pra voltar eu volto, se não der, vambora. E foi isso, sabe? Tipo, eu tava muito louca pra poder ir. Só que antes de eu ir de vez mesmo, já tava com essa vontade, né? Eu fui lá em fevereiro. Foi quando eu fui a primeira vez, depois desse tempo, fui lá pra passar o carnaval. Na verdade, foi o pós-carnaval. Foi quando eu reencontrei, que hoje é meu marido, um peguete, como a gente fala do Rio, um peguete, num pagode que eu fui lá. E aí, carioca, assim, aí pronto, aí não voltou mais, aí ficou. Aí minha filha acabou, tamo aí, 15 anos. Aí ele voltou com você. Não, ele não veio comigo naquela de cara. Eu voltei pra cá pra, tipo assim, finalizar meu ciclo aqui, que eu falei, agora eu vou mesmo, né? E voltei, isso foi em fevereiro, foi em julho, eu voltei pro Brasil de vez, assim. Que você não ia voltar. Acabou.
Aí fui pra lá. Quando eu cheguei lá, a gente começou a namorar, né? Fui morar com a minha mãe. E eu engravidei da minha filha hoje, que tá com 14 anos. Olha, e eu achei que ela tivesse nascido aqui. Não, ela nasceu no Brasil, a Clarice nasceu no Brasil, porque eu poderia vir pra cá, óbvio. Sim. Mas eu quis que ela nascesse lá porque ele ainda não tinha os documentos, ainda não tinha casado com ele, nada. A gente tava namorando, foi bem no início, gente. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Vou ter ela aqui no Brasil. Aí tive ela no Brasil, eu já sabia que eu poderia passar pra ela os documentos. Não teria problema. Mas a minha cabeça nunca saiu daqui, engraçado, gente. A gente dá essa louca de ir embora. Mas acho que a maioria, quando chega lá, depois tudo é festa no início, né? Porque... Ah, quero ir embora, Brasil, Rio de Janeiro. Passou 15 dias, eu falei, o que eu fiz da minha vida, hein? O que eu fiz? Que é engraçado que quem tá aqui quer estar lá, quem tá lá quer estar aqui. E aí, no Brasil, o mundo pode estar se acabando, que o povo tá cerveja e churrasco. Só que a vida não é só isso, não. Depois a vida volta Meu marido normal. fala que aqui é assim, é a caverna do dragão. Você procura sair do tempo, você não acha mais não, tá? Você pode até ir embora, mas você volta. Você volta. É difícil. E aí eu falei, bom, então tá bom, já que eu fiz isso, engravidei e tudo mais, e vou ter a Clarice aqui, mas assim, a minha cabeça era voltar. E eu falei pro meu marido, eu falei, cara, não vou ficar, não quero criar minha filha aqui, eu quero criar minha filha lá. E aí ele também, né, topou vir, eu casei, aí tá, nesse meio tempo, gente, foram 4 anos, tá, que eu fiquei no Brasil, ao todo. E a questão do documento? Vindo e voltando. Indo e Aí nesses voltando. 4 anos eu tive que vir aqui várias vezes. Eu vim Sim. sem estar grávida, eu vim grávida, eu vim com a Clarice com 7 meses. Caramba! E depois eu acho que eu vim. Aí eu acho que a gente veio de vez. Nesses 4 anos eu vim aqui acho que umas 2, 3 vezes pra poder manter o documento. Uma pausa aqui no episódio, meu people, pra pedir pra vocês comentarem aqui esse episódio que tá maravilhoso. Não custa nada vocês seguirem a gente, compartilha, se inscreve no canal para vocês ouvirem mais histórias como a da Aline. Então, aí nos 4 anos fiquei lá, né? E aí nesses 4 anos vindo e voltando pra manter o green card, pra não perder. Mas eu, antes de sair daqui, eu apliquei a cidadania. E então, mas só que com a cidadania, o processo você tem que ficar fazendo tem que fazer o fingerprint, aí você tem que fazer, tem uma outra coisa que você tem que fazer. Enfim, eu sabia que eu ia ter esses appointments, né? Só que eu falei, eu venho, dou um jeito, eu venho. Aí, olha só, e quando eu fui pra lá, aí não me chamaram, fiquei lá, aí eu arrumei, depois que minha filha nasceu, com o inglês, me abriu portas no Rio, né? Eu arrumei trabalhos muito bons, trabalhei em uma empresa de petróleo e gás, ganhava bem, né? Mesmo assim... Na região de lá, você conseguiu lá? Não, eu cheguei aí na região, mas no Rio mesmo, eu trabalhava na Torre do Rio Sul, na NLV. E aí eu trabalhei lá, eu fui promovida, eu ganhava bem, sabe? O inglês realmente me abriu muitas portas. Só que ainda não era... Gente, é engraçado, né? Eu ganhava bem mesmo, eu trabalhava, sabe? Tipo, em todos os benefícios da empresa, plano de saúde dos melhores. Mas eu não queria ficar lá. Não queria, eu queria voltar. Porque eu queria uma educação aqui da minha filha. A qualidade de vida. Queria qualidade de vida aqui. E aí eu... nesse meio tempo todo aplicando e tipo assim, pagando taxas. As taxas da imigração são caríssimas, né? Cada taxa você tem que pagar. E eu do real pro dólar. Não era seu pai que pagava, não? Não. Eu achei que era ele. Não, tá vendo? Eu tinha que trabalhar, tinha que pagar as taxas aqui. E eu, como casei, eu tinha que provar que eu tinha o meu marido, como é que eu ia sustentar um casamento, gente? Foi uma mão, por isso que foram 4 anos, né? Que assim, o processo demorou bastante, porque era dinheiro envolvido, era prova disso, prova daquilo, enfim. Aí conseguimos depois de 4 anos. Aí quando a gente veio pra cá, que eu trouxe, né, o meu marido e a minha filha, ia fazer 3 aninhos. Ela já tinha 3 aninhos, minto. Ela tinha 3 aninhos, e a gente veio, ela já entrou na escolinha, entendeu? Aí ela já entrou na escolinha com 3 anos e alfabetizada. Ela foi alfabetizada em inglês, alfabetizada aqui. Ela nem chegou a entrar na escola lá. Mas em casa vocês falam com ela em português, né? A gente fala em português, mas eu até mostro os stories lá que eu falo com eles em português e eles me respondem em inglês. E eu fico, gente. Difícil, mas é engraçado que com o pai falam um português normal, o negócio é comigo, entendeu? Porque eles sabem que você sabe inglês. O cérebro dele já funciona. Acho que é a preguiça mesmo, né? De falar em português, mas falam, a minha filha, inclusive ela escreve também. Pequenininha ainda não, mas ela Ai, que legal. escreve também. Pequenininha é totalmente americana, você tem um gringuinho. Mas eu
acho que é importante, né? Manter a língua, né? Porque não. essa família Até por causa da sua família, Minha mãe. sua mãe. Sim. Não, e não é nem só por isso, né? Eu acho que. É rico pra pessoa, né? Ser Poxa, bilíngue, você vê, né? tem americano que não fala espanhol, não fala. É. E você tem um filho que fala espanhol, porque eles aprendem na escola. Aprendem na com os escola, amigos, verdade. né? Que a gente mora, né, numa comunidade que tem muitas pessoas hispânicas. Então fala espanhol, fala português e fala inglês, olha o currículo dessa criança já, né? Muito lindo, eu acho que bacana. Mas tem pais que não pensam assim, você sabe, né? Tem pais muita que- gente que só mantém o inglês, Só né? mantém o Eu inglês. não acho legal, É, acho que também tem que acho. falar. É. Tem que falar, né? É. E aí foi assim, aí tipo, eu sei que no podcast a gente vai resumindo, só vão ser várias temporadas, né? Mas Ainda mais pelo tempo que você tá aqui, mas já tem 20 anos, né? já tem 20 anos que eu tô aqui. Cara, é uma caminhada E nunca mais sentiu vontade de voltar pro Brasil, só. de vez, né? Não tenho, gente. Nem no futuro, aposentadoria, nada. Zero É. vontade. Quero ficar aqui, aposentar aqui. Eu sei que Só ir lá passear mesmo. só passear. Eu gosto de ir lá passear, mas assim, como você que é do Rio também, você sabe, o Rio de Janeiro é muito perigoso. Sim. Então, eu sou do Rio mesmo, sabe? Eu sei que a galera do estado do Rio é menos pior, né? Assim, mas como eu sou capital mesmo ali, Rio, a Ilha do Governador, né? Eu fico com medo de ir pra lá às vezes, sabe? Porque assim, aqui a gente tá acostumado, pega o celular, vai Anda, ali, chega anda de tarde. cordão, você não tá nem. E lá a gente sente uma. Sabe? Presa. Acorda o tempo inteiro com medo de Isso que é Então, triste, né? A gente tem um país tão rico e... Então, assim, eu amo a minha cidade, meus amigos que ficaram lá, minha mãe tá lá, meus irmãos, tem outros irmãos, pai de pai, mas assim, é muito difícil. Segurança mesmo, qualidade de vida. É aqui. pela segurança. Eu acho que se fosse um lugar seguro, talvez eu poderia até pensar em morar lá, sabe? Eu prezo mais pela essa liberdade que a gente tem aqui. Aqui também tem seus problemas, que muita Claro, gente acha que com aqui é certeza. tranquilo. Também tem. Né? Tem muito lugar e barra pesadíssima. Ainda mais a gente que mora numa comunidade de imigrantes, então... Muito lugar, barra pesadíssima. Eu sou bolada em qualquer lugar. Não, eu também. Eu fico. Ah, a gente que é carioca já é... Brasileiro, filho. Não, a gente gente, eu tem que fui ter agora. mulher. A gente é mulher, tem que temer pela nossa vida o tempo inteiro. Sim, o tempo inteiro. Eu fui agora a gente foi pra fazer um cruzeiro, só que a gente foi de carro pra Flórida, primeira vez. E nós paramos em North Carolina. E eu pesquisei, a gente parou num hotel na 95 ali mesmo, tipo, não entrou no North Carolina. Mas eu pesquisei que aquela cidade ali era meio barra pesada. Aí quando a gente foi comprar uma pizza, eu vi um pessoal meio esquisito, sabe? Eu já fiquei assim, meu marido tranquilão, sabe? Não, eu fiquei assim, fico ó. bolada, já fica Eu ligado. já, ó, tá aqui. Eu já tava já como? O Gustavo tá Fecha sempre o vidro, nos Estados Unidos, tranca o carro, fecha o vidro. Aham, eu também. Eu sou muito bolada. O tempo inteiro. Então, Você mesmo tem que ficar... Porque aqui também existe muita violência. Se você for, como eu te falei, eu estudei pra polícia, eu vi coisas assim que eu Você nem nunca imaginava, imaginava que aqui ia ter. Ah, não, Aqui imagina também se tem se isso. assai, se assai. Eu ficava, gente, aqui também tem isso. Tem. E até hoje eu vejo programas de Miami, policial, assim. Flórida é muito violento. Não, Flórida é Miami muito violento. demais. E ninguém tem noção, todo mundo acha que é Estados Unidos, estou seguro. Nada acontece. Não, aqui também tem. Só que o Brasil, o Rio de Janeiro é diferenciado, Não, né? a gente tem... O problema é que lá a O gente povo anda de morre... fuzil na rua. Diferenciado. A gente morre por causa do celular, né? É diferenciado. Eu tive um assalto, uma amiga minha a gente tava juntas, saindo de uma boate no Rio, inclusive na época eu tava aqui, assim, solteira, fui lá passear, né? E fui lá, no dia antes de eu vir embora, a gente teve esse assalto, roubaram o carro dela. Só que os caras foram muito mal, tipo assim, queriam levar a gente, sabe? Foi um rolê, gente, que eu achei que eu nem ia sobreviver. Tá louco, não. Entendeu? Então, assim, Suficiente pra ficar traumatizado. pra ficar traumatizado. Então, assim, eu realmente, Brasil, como vocês perguntaram, eu amo meu país, eu sou muito orgulhosa de ser brasileira, carioca. Eu falo pra todo mundo, assim, que com muito gosto mesmo de ser brasileira, mas eu não quero criar meus filhos lá, entendeu? Infelizmente, já que eu tenho essa oportunidade de Sim, estar com aqui, certeza. eu quero abraçar e continuar aqui a minha vida, sabe? Porque eu acho mais seguro. Não, e hoje, vendo, né, sua caminhada, assim, como que você chegou na linha da chocolata? Ai, Onde veio Cara, essa que paixão legal, né? doce? E essa marca é linda, Chocolate Brasil. eu obrigada. acho. A cor amarelo, porque pra quem não sabe, né, ninguém nem percebeu. Amarelo é até o o branding celular. dela. Mas assim, a chocolata, depois de tudo isso que eu passei, eu nunca pensei em empreender, na verdade, né? Aham. Nunca
tive essa mentalidade até eu ter o meu filho, o meu segundo filho, né, que é o Ben, que tá com 7 aninhos hoje. E quando o Ben nasceu, eu trabalhava no Teixeiras de vendedora externa. Eu ia visitar os lugares para poder oferecer o catálogo. Teixeiras Bakery, Eu visitava os lugares para oferecer o catálogo de vendas do Teixeiras, né? Então eu dirigia Nova York, Delaware, tudo aqui em volta. Para abrir contas, né? Para eles entregarem os pães. Então eu era essa vendedora externa. O que era legal, mas com o filho pequeno, eu você estava muito fora, né? Eu falei, eu não sei se eu quero voltar. E dali comecei a pensar muito no que eu vou fazer pra vender, porque eu tinha que ajudar o marido também, trabalhar, falar naquela. Passou muito tempo, eu fiz redirecionamento de compras. Legal. Eu mandava na época. Me exporta. Era legal, porque na época o dólar tava baixinho, né? Então dava pra fazer, o pessoal comprava bastante. Eu acho que hoje em dia não, hoje em dia eu meio que, tipo assim, foi daí quando o dólar começou a subir de vez, eu dei uma desanimada, porque o pessoal caiu muitas vezes, então. E aí fiz isso, aí vendi também bijuteria, muita coisa, semi-joia do Brasil, vendi uma época, sempre tentando alguma coisa. Aí eu fui trabalhar de babá de novo, que eu falei assim, bom, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, eu gosto muito de criança e meu inglês, né, é bom pra isso, eu tenho, como é que se fala, essa dinâmica com criança, eu gosto muito. Falei, vou fazer, vou botar meu filho na babysit, no daycare e vou. Cara, não dava. Tipo assim, primeiro eu botei no daycare e ficou doente. Já de cara, né? Porque já fica doente. E aí o que acontece? Ficou doente, eu tinha que faltar e deixava minha patroa na mão. Então assim, gente, era trocar figurinha. Eu falei, gente, não dá, realmente. Difícil, meu marido chegou a ficar em casa também trabalhando part-time e eu trabalhava full-time pra ele ficar com a criança, porque eu já... Caramba! Sério, a gente trocou assim, funções também. E eu falei pra ele, amor, só, vai você trabalhar full time, deixa que eu vou dar um jeito, eu quero ficar em casa com meus filhos, porque deixa eu ficar com essas crianças e eu vou fazer alguma coisa. Deus vai abrir, eu tenho certeza que vai acontecer. Eu tinha certeza, sabe, que alguma coisa ia acontecer. Aí, o aniversário do meu filho foi em março 12, né? Aí eu falei, a pandemia veio, né? Foi 2020 então. Pandemia veio, 2021 ainda tava aquela coisa, né, de distanciamento. Quando eu cheguei aqui, eu também. Não podia fazer festa com tantas pessoas, tava aquela coisa, né, da pandemia. Eu falei, vou fazer um bolinho pra ele. E aí, o bolinho de mãe, né, aquela coisinha. Minha mãe, conversando com a minha mãe sempre foi doceira no Brasil, minha mãe tinha uma loja de festas. Legal. E aí eu sempre acompanhei aqueles bastidores. Você já tinha o dom, só não tinha descoberto ainda. Assim, porque minha mãe nunca falou assim, minha filha, faz um brigadeiro, bota isso, bota aquilo. Não, nunca. Ela nunca fez. O santo de casa é assim, né? Nunca foi assim. Só que, o que acontece? Gente, desculpa, mexi aqui. Não, vai deixar. Só que acontece, eu acho que por viso, aquilo ficou no meu subconsciente. Sim. Porque, cara, minha mãe trabalhava igual eu trabalho hoje, de madrugada, fazendo doce, mexendo aquele monte de panela, enrolando docinho, abrindo forminha. Dá trabalho, viu? Demais, gente, demais. Eu não tenho paciência nem pra fazer um brigadeiro. Eu já fico nervosa de ficar lá naquela panela mexendo, não dá ponto, nunca falo, meu Deus, que não é mole não. E aí, eu fui na amizade do meu filho, conversei com a minha mãe falou assim, por que você não faz os docinhos dele, minha filha? Faz você e tal. Aí o que eu fiz? Eu encomendei só o bolo e resolvi fazer os doces. Fazer chocolatinho e tal. Gente, era 3 horas da manhã, eu tava super assim, enjoying the process. Eu tava assim, adorando aquilo. Legal. Eu falei, pra quem não sabe, enjoying the process, eu tava curtindo ali. Sabe, eu falei, olha, até que eu gostei de fazer isso, de verdade. Eu olhei assim no fogão, no horário, né? Eu falei assim, menina, 3 horas da manhã, eu tô aqui, tipo, animadona fazendo os doces. Adorei fazer. Aí veio Páscoa. Aí não sabe meu filho, não, eu fiz, aí as amigas que foram falaram, nossa, gostoso. Por que você não faz pra vender e tal? Ok, vamos ver. Quando foi abril, que é março, né? Abril veio a Páscoa. Falei, vou fazer uns ovinhos pra vender, umas coisas assim. Que eu já também lembrava da minha mãe fazer. Minha mãe não dormia na Páscoa, minha mãe virava a época que mais sai, né? Eu nunca pensei em fazer isso, porque eu sei que tem pessoas que começam, preciso ganhar um dinheirinho, vou fazer um brigadeiro, vou fazer um bolinho caseiro, vou começar a vender. Não foi o meu caso, né? O meu caso foi que eu fiz pro meu filho, testei aquilo ali e falei, olha, gostei de fazer, posso ganhar dinheiro com isso, entendeu? Então assim, hoje eu faço isso com muito amor mesmo, porque é o que eu gosto de fazer.
eu invento coisas, eu olho às vezes, eu tô na rua, Não, vejo um capricho, gente, você não tem noção, aquele docinho de abóbora. Eu vejo as coisas assim, dá pra botar um brigadeiro ali dentro. Tipo, a minha criatividade é bem Não foi você que escolheu a chocolate, foi a chocolate que escolheu, né? É. E na hora eu falei assim, pô, será que realmente? E foi fluindo. E quando eu vi, eu já tava mergulhada, inventando um monte de coisa, gente. Aí veio o camarim, que foi assim, também coisa que veio na minha cabeça. Fui no show do Gustavo Lima, que eu sou muito fã do Gustavo Lima. E aí na hora que eu tava no show, eu falei assim, gente, e se eu oferecer meus doces no camarim? Ah, foi assim que você começou a ser aí eu os fui artistas catar aqui, né? Como que fazia. Aí eu fui catar quem era o produtor daquele show, pra eu falar com ele. Aí dali ele falou... Visão de empreendedor, Tá vendo? cara. E eu achei, vou explicar aqui pra quem não tá entendendo essa questão de camarim, é porque ela coloca o stand dela de doces nos camarins dos shows brasileiros que tem aqui. E eu achei que você tivesse recebido esse convite, eu não sabia que você tinha atrás do produtor, tá vendo, gente? Eu fui atrás, porque eu não era ninguém, gente. Na época eu tinha nem um ano de chocolate quando eu comecei. E como que foi escolher esse nome também? Então, isso aí foi porque eu comecei como Chocolili, não, Choco Brasil by Lili. Aí eu arrumei um rapaz que mexe com branding, né, que faz toda a logo, tudo. Aí ele falou assim, posso te dar uma ideia? Pelo seu talento, assim mesmo, pelo seu talento, toda a sua garra, tudo que você tá fazendo, que você vai fazer ainda, por que você não muda o nome pra uma coisa assim mais profissional? Porque tudo by fulano não é legal. Ele falou, você já viu grandes marcas? By alguma coisa. By fulano de tal? Eu falei assim, cara, realmente tem sentido. Ele falou, garoto. Lá do meu estado. Garota. A fábrica, garoto, Coca-Cola. São objetivos, sabe? né? Entendeu? Aí ele falou, Cacau Brasil. Então assim, cara, faz alguma coisa que tipo assim, vai ser uma marca, você pode fazer franquias, tá? Sim. Não pensa pequeno não. Aí quando ele falou isso, eu falei, gente, quando ele criou, aí ele falou assim, aí começamos a pensar no nome. Aí a gente viu que não tinha ninguém com esse nome. E também surgiu por quê? Porque a ideia inicial é a gente fazer produtos em latas. Então, chocolatar. Entendi. Entendeu? Tem esse lance aí que eu tô desenvolvendo. Porque vai ter produtos em latas, entendeu? Eu não spoil aqui. Legal, hein? Porque, gente, pra vocês. é um caminho, porque foi 2021, né? A gente tá em 2025. Gente, mas é muito novo então. Eu fiquei um ano parada, já tá. né, com a chocolata, porque eu fui fazer uma transição de carreira. Sim. Então, assim, também teve um ano aí que eu não desenvolvi nada. Sim. Né? Então, você para pra pensar, realmente é muito cedo ainda, né? E tem toda a questão de investimento, né? E mesmo com pouco tempo, você já é muito conhecido aqui, Sim, né? Tem um reconhecimento muito grande. Sim. Desde que eu cheguei aqui, eu ouço falar da chocolate. Então o que acontece? Voltando no lance do camarim, eu fui atrás do camarim, eles gostaram da ideia, comecei a fazer vários camarins e aí sim começaram a me chamar. Porque tipo assim, o início foi você. Eu fui atrás. Aí depois outros produtores viram, você faz camarim e tal? Aí, entendeu? Aí começou, aí hoje, tipo assim... Não, você aproveitava, né? Curtia, conhecia o artista e ganhava dinheiro ainda. Fazer propaganda da marca dela. Fazer propaganda. Eu fazia muitos clientes também, fiz muitas pessoas me Seu sonho de conheceram. conhecer o Gustavo Lima. Gente, esse aí foi assim... Fala comigo, bebê. Ai, não, eu fiquei tão nervosa. A gente acha que vai ser uma coisa... Eu tô aqui com ele, my people. Eu queria muito ter tido essa reação, tá? Mas na hora eu só chorou. Eu fiquei tão assim, eu chorei. Ele falou, calma, bebê, tá chorando. Ele falou assim, bebê, eu não tô acreditando. Ele, calma, respira. E chovia tanto, eu tava toda descabelada. A minha foto com ele tava ridícula. Eu tô horrorosa. Foi um show que ele fez em 2021, não foi? 2022? Eu tinha acabado de chegar aqui no lugar aberto. 22, ó. Eu lembro desse show. Eu não fui não, mas choveu muito, tava frio. Foi ele naquele campo grande. Lá perto da minha casa. Lá perto da minha casa foi. Tava frio, foi mês de outubro, nunca vou esquecer. E assim, uma chuva. E eu preparei assim um look, gente. Eu falei, não, eu vou esse vestido. Maravilhosa. Um frio, eu toda descabelada, horrorosa. Quando eu entrei, ele tava naqueles trailers assim, né? Quando foi a minha vez, eu não tinha palavra. Eu amo.
Aí ele, calma, bebê, não chora não. Eu falei, eu não sei o que falar, sou muito sua fã. Ele, que não sei o que, bonzinho, sabe? Eu falei, eu fiz os doces, ele, muito obrigada. Não sei que não comeu um doce, porque... Não comeu? Não, porque ele não come doce. Não, mas tá bom, pelo menos você. Mas aí, nossa, eu fiz caixinha pra Andressa, sabe? Tudo. Mas foi muito legal, assim, ele foi muito simpático, muito rápido, né? Mas entendi. só de eu falei assim, gente, vai cozinhar. Mas onde o seu doce te levou, né? Sim, nunca imaginei. Porque se não fosse o doce, você não teria tido essa oportunidade. Jamais, entendeu? Jamais. E fiz camarim de muita gente, Zé Felipe, Sois Maroto, muitos artistas mesmo, fiz bastante. Sou muito grata ao pessoal que me levou, né? Que é o Clério, a Paty, o Emerson. E eu sou muito grata a eles e, tipo assim, abriu muitas portas pra mim, de verdade. Porque eu fiz muitas amizades e muitos clientes, né? Sim. Então, mas é isso, tipo, o rolê do doce do camarim. Nunca imaginava. E você se sente realizada fazendo isso, então? Sim, eu gosto muito mesmo. É uma coisa que eu não consigo parar. Igual eu falei, eu mudei de carreira durante um ano, fiz uma transição, porque eu também tava muito cansada, gente. E uma dica, eu acho que eu posso dar pra vocês: quando você tá cansado, descansa, não desiste. E a verdade foi, eu quis desistir. E foi um mistake, foi um erro que eu fiz, porque assim, foi bom também, porque eu tirei uma experiência disso. Mas quando você estiver cansado, você para e descansa. Não desiste, não se precipite. Porque eu falei assim, quer saber? Isso não é mais pra mim, eu não aguento mais, porque eu tava vindo de um batidão muito, muito forte, né? Trabalhando muito, eu tava cansada. Aí veio uma oportunidade que eu achei que seria realmente, não, esse aqui vai ser top, eu não preciso fazer mais os doces. Mas não é, o meu coração bate pelo doce, entendeu? Que legal. E, de verdade, então assim, eu senti, faltava alguma coisa. Eu vendo aí nos seguros, eu sou agente licenciada, né, aqui no New Jersey de seguros, mas eu tava, sabe, assim... Mas não era o que não você... era. Não era Eu acho que é normal, né? E outra, eu não usava minha criatividade pra nada na outra profissão. Sim. E nessa profissão eu uso muito a minha criatividade, entendeu? E de certa forma serviu pra você ver que realmente é isso que você quer, Sim. que é chocolate, Sim, né? sim. Que é A Chocolata, ela hoje funciona na cozinha da minha casa, né? Eu tenho uma empresa aberta, legal. A gente tem uma LLC, né? Que é uma empresa já registrada, tudo certinho, paga nossas taxas são todas pagas. É registrada, a Chocolata ela existe realmente, temos seguro, né, a gente cobre tudo, né, de seguro, tudo certinho, mas eu quero escolher, né? Isso que eu ia te perguntar, entrar nesse assunto agora, vou entrar. Tem planos para o futuro? Quais são os planos da sua vida? Você pode compartilhar alguma coisa que você queira futuramente com a Chocolata? Muitos, né? A gente tá sempre, quem é empreendedor tá sempre sonhando, né? Sim. Sempre pensando em crescer. Né? São várias ideias que vêm. Essa questão da lata mesmo que você falou. A questão da lata é um projeto já bem antigo. Loja física. Loja física, sempre, a loja física era mais latente, assim, é um sonho muito forte em mim. Hoje não vou negar, tenho essa lance da loja física, mas eu tenho outros planos para Chocolate que eu não posso falar. Mas tem. Mas tem. E assim, é coisa grande. Eu sou muito. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo né? trabalho, Então... entendeu? Eu sou muito abusada. Então você vai sonhar que sonha grande. Não, eu já passei tanta coisa e consegui realizar, então assim, eu fico pensando assim, por que não? Por que fulano consegue e eu não? Claro que eu vou conseguir também. America is too big for small dreams. É isso aí, é isso aí. Então assim, eu hoje penso que por que fulano conseguiu e eu não posso, sabe? O sol nasce pra todo mundo. Sim. Uma coisa que eu falo também assim, que eu não tenho concorrente. Eu não me sinto, não tenho concorrente. Tem espaço pra todo mundo, né? Eu sinto que cada uma trabalha diferente. Aqui na nossa área a gente tem muitas meninas muito boas também. E eu acho que o sol nasce pra todo mundo. Cada uma faz seu jeitinho. Ninguém faz o jeitinho que eu faço. Claro, entendeu? Ninguém faz o bolo igual a fulana que faz, entendeu? Então assim, eu indico pra colegas. Sim. Se eu pego um bolo que a pessoa me pediu um bolo às vezes que eu não faço, não, mas fulana faz, vai lá. Isso é muito legal. Porque um apoiando o outro, realmente tem espaço pra todo mundo. Tem. Eu faço coisas que outras não fazem. E mesmo assim, gente, mesmo fazendo
o mesmo produto, cada uma vai ter seu toque especial e tem cliente pra todo mundo. Sabor, principalmente, né? Entendeu? O meu paladar é diferente do paladar de Ana. É um doce que eu gosto ou um doce que ela não gosta, vice-versa. É isso aí. Então, assim, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Dá pra todo mundo trabalhar sem ficar nessa, minha concorrente, eu vou fazer. Cara, nunca fui assim. Acho que é por isso que Deus me abençoa. E chove cliente, ou em casa, assim, sem postar nada e vai outro cliente. Orgânico, né? O produto já vende sozinho. Já. E eu acho que o atendimento ao cliente também é muito E eu importante. acho que isso é o seu diferencial, de você fazer questão de ter o feedback da pessoa, como foi o bolinho, se a pessoa gostou, sabe? Isso faz toda a diferença, porque a pessoa fica esperando esse... E eu costumo dizer que eu faço amizade com meus clientes. Olha, o cliente vai lá buscar e eu fico meia hora conversando. Isso é conexão, né? E aí fica E fideliza. relacionamento. Mas a gente fala até de outras coisas, sabe? Tipo, olha, eu sou demais. Eu tenho clientes realmente que viraram amigos. Legal. Entendeu? Então eu tenho essa adoro pessoas. E é verdade, gente, porque eu conheci a Aline nos camarins também, eu trabalhava no show e ela fazia os camarins e eu conheci Eu adoro isso, eu adoro pessoas, eu adoro conversar, sou muito comunicativa, né? Dá pra perceber. Então eu gosto muito disso, né? A lábia, né? Oh meu Deus, eu tô no meio de duas cariocas, socorro, Jesus. A bichinha nem fala, só A gente se cede um espaço pra falar. Pode falar. Não, eu só sou caprichada, já fico esquecida lá no Espírito Santo, né? Pro gringo, o Brasil é só o quê? Rio. Não existe mais nada no Brasil. E esse lance do meu empreendedorismo, essa história, né, que vem lá de trás, assim, da minha mãe, que, como eu disse, eu vi no meu subconsciente, porque eu nunca parei pra falar assim. Né? Tava. Eu nunca parei pra pensar assim, eu vou fazer doce pra vender. Até o meu irmão, no Brasil, ele falou pra mim, por que você não faz uns brigadeiros? Eu falava, nada a ver, sabe? Tipo assim, gente, mas foi realmente muito natural. Foi bem natural, assim, de eu fazer pro meu filho e gostar do processo de fazer, né? De estar ali fazendo e gostar e criar e ver um negocinho, colocar, porque eu sou assim, eu vou criando. Até o meu marido briga comigo, ele falou assim, eu fico preocupada às vezes quando a cliente comendo um bolo e eu tenho que criar alguma coisa e ele fica, cara, você tá preocupada? Eu sei que você vai dar conta, que você, na hora que você vê o negócio, você cria. Que legal, né, esse incentivo da parte. Não, ele é o meu braço direito, né? Porque eu já vi várias vezes ele lá com você também nos camarins. Não, então ele é muito seu fã. Eu posso dizer pra você que se não fosse ele, a Chocolatanente, porque ele enrola os doces comigo, ele me ajuda, e ele tem o trabalho dele, que não é fácil também. E você faz tudo sozinha ou você tem um ajudante assim fora do seu marido? Então, eu já tive ajudantes, mas acabou que não deu pra... Porque é da minha casa, entendeu? Foram pessoas maravilhosas, mas acaba que a rotina e também tem o lance de... Eu não consigo oferecer um full time ainda, então a pessoa às vezes precisa de um full time. Sim. Então, assim, eu faço hoje dentro das minhas possibilidades, né? Sozinha. Só que eu sei que eu tenho que crescer e eu vou precisar expandir, vou precisar contratar, né? Mas o meu marido hoje não bota a mão em massa, né? Eu faço todas as massas, tudo aquilo. Tenho máquinas pra me ajudar, né? Mas ele me ajuda na montagem, né? Tipo, na finalização. Finalização, legal. Né? Enrola doce comigo quando é uma ordem muito grande, né? Então, assim, meu braço direito real. Então, que é muito importante. Que é muito importante esse apoio, me apoia nos projetos, nos eventos, tudo, né? Então, assim, isso é muito importante mesmo, porque se você tem uma pessoa que tá com você ali junto, caminha melhor. Imagina se eu tenho um marido que não me apoia, ou que tipo, não tá nem no meu business, né? Não, ele tá sempre apoiando, camarim, tudo. Às vezes ele não consegue ir, ele fica com as crianças e eu vou, sabe? E tipo assim, é bem meu parceirão mesmo. Então, mas esse lance do empreendedorismo, como eu disse, não foi uma coisa que eu busquei, né? Eu acho que essa é a mágica do negócio, né? Que é uma coisa que veio até a mim. Tipo, eu falei, caramba, que incrível isso, porque... Como a Ana falou, a Chocolata que te escolheu. Me escolheu, cara, me escolheu e hoje eu sou muito feliz. Mas é o que eu falo, às vezes você cansa, né? Você cansa porque é um trabalho muito árduo. É muito difícil, gente. Por mais que você goste, é cansativo, né? E as pessoas, não todas, eu tenho clientes maravilhosos. Graças a Deus eu tenho clientes muito bons. Mas tem muitas pessoas que não dão valor, que olham o doce assim, aí a pessoa fala, gente, um brigadeiro esse valor? Um brigadeiro. Mas não vê o trabalho, gente, um brigadeiro
uma noite, são dias, porque você tem que fazer a massa precisa descansar. Primeiro você tem que ir no mercado comprar os produtos. Tá? E produtos bons. Produtos bons, porque eu só trabalho com produtos bons, caros, importados, porque é do Brasil, aqui importado. Então eu não abro mão dos meus produtos. Já teve gente que falou pra mim assim, menina, compra o outro lá no Walmart, tem aqueles leite. Gente, brigadeiro é um doce brasileiro, tem que ser feito. Nunca vou mudar meus produtos, vai aumentar o que for. I'm sorry, não vou mudar, não mudo meus produtos. Por isso que eu mantenho o meu padrão. Eu enrolo o doce fresquinho. Se você tem uma ordem pra amanhã, o doce é enrolado hoje. No máximo de manhã pra eu te entregar ele fresquinho. Por isso que quando você morder esse brigadeiro, você vai sentir que ele tá molinho, fresquinho. Eu já comi doces por aí que você mostra ressecado. Então eu não consigo fazer isso, entendeu? Então assim, por isso que o meu trabalho também é muito pesado. Porque eu faço essa questão de ser ali mais próximo, fiel, né? Você é fiel ao que você tá falando. Então assim, começa com a compra lá no mercado até o produto final, que é você entregar para um cliente uma coisa apresentável. Então assim, gente, é muito lindo, trabalho. Gente, olha, não, isso aí tá bem simples, bem simplesinho. Né? Tipo, eu voltei de férias agora, eu não tinha muito coisa pra fazer. Olha, eu preciso levar pra menina. É exigente. Eu queria trazer um negócio mais. Os brigadeiros tudo do mesmo tamanho. Imagina, eu vou fazer isso. Tudo pesadinho. Gente, eu sou chata. Eu acho que isso também tem que ter um pouco de talento natural da pessoa, manual. Tem que ter. O capricho que ela tem com os docinhos, quando é temático, né? Do Halloween que ela faz, os bichinhos. Não, agora vai vir festa junina. Tem também. No milho. De milho. É uma linda, é uma delicadeza, assim. É um milho mesmo, doce. Em formato de milho. Não, e aí quem vê, né, a Aline hoje... chegou aqui já com o documento. Isso, chegou com o documento. Já chegou passando aí na janela. Já é uma empresária de sucesso, gente, não. Só quem sabe a quentura do fogo é o fundo da panela. É isso mesmo. E as pessoas precisam mesmo aprender a valorizar o trabalho do outro, porque não é fácil. Ninguém tá lá na sua casa. E a gente não sabe a história de ninguém, né? Eu tenho 2 filhos e, tipo, não é fácil. Quem é mamãe sabe que a gente abdica de tanta coisa. É horário das crianças. Não é fácil. Ainda mais quando você tem filho, família. Imigrar não é fácil. Empreender, então, imigrando, meu Deus, 2 desafios assim. E imagina só, só eu e meu marido aqui. A gente não tem uma rede de apoio, né? Não tem. Meu pai mora aqui, mas tem o trabalho dele, é homem, já tá um senhor também. Me ajuda muito, assim, quando eu preciso, por exemplo, viajei agora, ele toma conta das minhas gatinhas. Então, assim, tem esse apoio do meu pai. Mas a gente não tem, assim, uma sogra, um sogro, uma prima, nada, entendeu? É eu e ele, tipo, uma criança ficou doente. No caso eu, né? Porque ele trabalha fora. Então, assim, é punk, gente. Não é fácil, não. Mas é o amor que eu tenho por essa empresa, que eu tenho certeza que vai render muitos frutos. E hoje, você sendo a empresária que é a mulher, que é a mãe, qual conselho você daria pra quem deseja migrar, pra quem deseja vir pra cá? Da sua bagagem toda aí, o que você poderia deixar de mensagem aí pra quem tem esse desejo aí? Então, eu acho muito pessoal, né, esse lance de você imigrar. Eu não consigo falar pra você, não, faz ou não faz. Tem que estar dentro de você, do seu coração. Eu só digo assim, se tá dentro do seu coração, se você é uma pessoa batalhadora, persistente e resiliente, principalmente aqui você tem que ter muita resiliência, vem e migra e seja feliz, porque aqui realmente não é fácil, acho que lugar nenhum mas aqui não é fácil, só que se você botar a sua força, entendeu? Garra, o negócio anda, entendeu? Então, assim, em meio a todas as dificuldades que eu passei aqui, que eu passo ainda, gente, porque eu trabalho muito, meu marido trabalha muito, como eu falei, só nós dois. Eu não troco aqui por lugar nenhum, sabe? Eu gosto muito da América, eu sou feliz aqui. Então, assim, se você tem vontade, principalmente para as mamães que querem empreender, muitas mamães me procuram, poxa, eu queria fazer. Falei, vambora, faça. Você tem alguma coisa que você gosta de fazer? Né? Só comer. Gente, nasce um plano. Se vocês verem o tamanho da cozinha que eu trabalho, a verdade era menor ainda antes, e os doces que saem, as coisas que saem,
Você fala assim, não é possível, isso é de uma loja, isso é do... Muita gente pensa que eu tenho loja. Sim. E eu Uma não mini tenho nada. fábrica, né? Isso que a Ana falou é muito importante, o comece, porque se Só a gente ficar começa. esperando ficar perfeito pra começar, a gente nunca começa. Só começa. Porque assim, Só começa. vai- O ImigraCast é um exemplo ImigraCast disso, é um né? exemplo Não, disso. começamos, É estamos isso, aqui. é isso. E o que importa é isso aqui, ó. É. História real. É. E eu, se eu fosse esperar ter uma boa cozinha, um bom Exatamente. aparato, menina, nunca tinha começado. Eu nunca É. tinha conhecido Gustavo Lima. Mas E eu aos poucos vai ajustando, aos poucos vai ajustando, vai melhorando. Tudo. Você vai comprando os seus equipamentos, você vai fazendo suas coisas, porque é tudo aos poucos mesmo. Entendeu? Quem começa grande, não adianta. Tem uma escada, né? É, Você não já pisa lá em cima, você vai subindo os aos degraus. poucos. Você tem que ir aos poucos e ir perseverando e não desistir, como eu falei, sempre guardar isso em mente. Tá cansado, descansa, tira uns dias, entendeu? Faz mais reflexão, mas não desiste, porque é muito fácil a gente querer desistir. É. Né? A gente quer jogar tudo pro alto e desistir, mas às vezes você olha assim, você tava quase lá e você desistiu. Aham. Né? É. E Então- eu vi isso ontem, uma publicação de uma amiga minha também nessa questão de desistir, e eu achei muito legal você falar desse tá cansado, descanse. Que às vezes o desespero nos leva a tomar decisões precipitadas É. e erradas. Sim. E aí o desespero faz isso, a gente se mete os pés pelas mãos Sim. e acaba tomando um caminho que não era pra. Exato. Quando você só precisava o quê? Descansar. mesmo, Descansar. Pra tomar a melhor decisão. Sim. Eu achei perfeito isso que você falou. Tá cansado? Descansa! Muito bom, tá? Muito legal ter ouvido essa história. Obrigada. prazer. Se a gente já te admirava, a gente te admira mais agora. E tenho certeza que quem tá E assistindo o chocolate, eu também já tenho vai. certeza do sucesso, já é sucesso. Tá Olha aqui, você já comeu muito chocolate, cara. Você podia Eu dar já- o seu pra mim. Olha aqui, ó. Cada um no seu quadrado. Sem ó, briga, vou tá? fazer as coisas. Vou fazer uma encomenda, já vou fazer uma encomenda. Encomende um bentinho. Bentinho. Ou o pão de mel também. É, pão de o mel pão de mel, ela bota a abelhinha, ela bota uma abelhinha, pão de mel, minha Ai, filha. gente, vou Pode comer até levar abelhas. Pra encerrar aqui, Aline, a gente tem o quadro bate-volta, que a gente fala uma palavra, você responde com outra palavra. E eu vou Sim, começar, tá? Começa. Chocolate Brasil. Amor. Deixa eu agora. Família. Minha vida, posso falar só uma palavra, né? Mas vida. É como é que se fala? Meu combustível diário. Assim, minha família é o amor da minha vida. Imigração. Ai, gente, é uma palavra só difícil, né? Eu quero- Difícil. Imigração. Por isso que eu sempre faço- Bagagem. Bagagem. Não, e é legal que cada pessoa que vem dar uma palavra diferente, que a gente É. fala, cara, é muito legal isso. né? Bagagem. Deus, né? Tudo. Tudo. Com certeza. Já Tem foi? mais uma? Eu, né, agora. É. Se vira. Gustavo Lima. Bebê, Conquista. Conquista. Sonho realizado. Sim. Ai, que massa, gente. Essa foi a Aline. Ai, que prazer, que feliz que eu tô. Muito obrigada pela sua Imagina, vinda quero aqui. voltar aqui depois, Com hein? certeza. Voltar aqui depois. Com a chocolata muito... Já as novidades, É, já. isso aí, que a gente tem que deixar aqui no off. E a gente vai deixar aqui também na legenda o Instagram dela, da Chocolata, quem quiser encomendar. Sigam ela. Sigam lá, Chocolate Brasil. Arrasou, obrigada! Beijo, gente. Get the job done.